Dia, pessoal, questão da baiana, ok? Questão aqui da baiana. Questão diz o seguinte: quando uma população tem imunidade de grupo, ou também podemos chamar imunidade de rebanho, para uma doença, a disseminação dessa doença é limitada porque a maioria das pessoas expostas à infecção, seja por vírus, uma bactéria, outro agente biológico, tem defesas que lhe permitem não ficar infectada e desenvolver a doença. Exatamente, pessoal. Você tem ali imunidade de rebanho, uma boa parte da população já vacinada, com resistência, com anticorpos produzidos, né? Você tem uma diminuição aí dessa propalação desse agente infeccioso, desse agente biológico, ok? Com base nestas informações e no conhecimento sobre epidemiologia, em uma situação de imunidade coletiva, é correto afirmar. Então ele traz aqui, né, uma situação problema em que você tem uma imunidade instalada, imunidade coletiva instalada, e você afirma o que é correto afirmar, né? A cadeia de transmissão é bloqueada completamente, livrando a população de qualquer novo caso de infecção. Pessoal, completamente não é não, ok? Você há uma diminuição, ok? Você há uma diminuição das chances de uma pessoa ser infectada, né? Você diminui bastante. Agora você não pode falar que bloqueia completamente, ok? Deixa eu apagar aqui. Então A não é. B. A probabilidade de uma pessoa não imune ter contato com outra pessoa infectada que a contagie é menor. Exatamente, essa aqui tá certo, ok? Obviamente, como eu falei, né? Você tem imunidade de rebanho, você tem muitas pessoas já vacinadas, com anticorpos produzidos, com o sistema imune já, né, treinado. Então você tem aqui uma probabilidade que uma pessoa te contagie menor. Vamos para C. A imunidade adquirida, ou seja, adaptativa, se desenvolve nos indivíduos expostos ao infectante, né, naturalmente. Então, pelo que eu entendi aqui, naturalmente o indivíduo foi infectado, né? E ele criou uma resposta imune contra esse patógeno, mas não nos indivíduos isolados, mesmo com a presença de ampla vacinação. Com a presença de ampla vacinação, as pessoas que foram vacinadas, elas também vão ter a imunidade adquirida, ok? Que é a imunidade que a gente chama de imunidade ativa. Peraí. Imunidade ativa, ok? Então, as pessoas que são vacinadas possuem sim também a imunidade adquirida, né? Leva um tempo aí depois da vacina para a pessoa criar uma resposta imune, né? Criar anticorpos aí, células de memória, e ela ficar imune àquele patógeno, ok? D. Então tá errado aqui, viu, gente? D. A possibilidade de contágio do infectante é limitada aos indivíduos que apresentem efeitos colaterais consequentes da vacina aplicada. Nada a ver, nada a ver. Sem noção essa alternativa aqui. Por exemplo, a possibilidade de contágio do infectante é limitada, ou seja, só vai ser infectado os indivíduos que apresentem efeitos colaterais consequentes da vacina aplicada. Não, o efeito colateral pode acontecer, mas na vacina está sendo aplicada ali ou uma proteína daquele vírus, né, daquele patógeno, né, alguma estrutura antigênica que vai gerar uma resposta imune contra aquele micro-organismo, né, aquele patógeno. Então, mesmo que apresente aí um efeito colateral, ele vai ter uma geração de imunidade, ok? A imunização populacional deve ser obtida ao longo do tempo na ausência de vacinação e com índice zero de infecção e mortalidade. Deus que me livre. Bora lá. Ó, ele está dizendo que a população vai ficar imune, né, ao longo do tempo, mesmo com a ausência de vacinação e com índice zero de infecção. Ó, a população vai ganhar imunidade.
Ele está indo contra, na verdade, aqui, a coevolução patógeno hospedeiro. Que é o quê? Que quando você tem um vírus, né, um micro-organismo que começa a infectar uma população, você não tem um índice zero de infecção. Você tem, na verdade, uma alta taxa de mortalidade. Vamos lembrar aí do coronavírus, né, da pandemia do coronavírus. Você teve um índice muito alto de mortalidade, mas com o tempo a população foi se adaptando, foi coevoluindo com o patógeno, né? E o índice de mortalidade depois que foi diminuindo, ok? Então você não tem zero de infecção e mortalidade, né? Numa chegada de um novo micro-organismo que cause alguma infecção, doença na população, ok? Então, a imunização populacional deve ser obtida ao longo do tempo, mesmo na ausência. Tá, isso acontece, mas seguindo as regras da coevolução patógena do hospedeiro, né? Algumas pessoas, infelizmente, não vão sobreviver, ok? Então, o mais adequado é você ter um processo amplo de vacinação naquela população para evitar cada vez mais o número de mortalidade de pessoas, ok? Questão interessante aqui da baiana, né? Comecei a fazer questão da baiana agora, até que gostei, ok? Então, letra B. Valeu, gente. Tchau, tchau.